Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. O nascer do sol abre caminho através da escuridão para os retos. A graça, a misericórdia e a justiça de Deus. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Meus amados irmãos, eu volto a um tema que há algum tempo atrás nós meditamos e pensamos e refletimos, que é o tema da felicidade, um contexto de reflexões sobre as bem-aventuranças. Nós sabemos que a expressão bem-aventurança ou bem-aventurado, como aparece nos diversos textos bíblicos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, essa expressão, de modo especial no Novo Testamento, ela tem o sentido felizes, mas também no Antigo Testamento tem esse sentido. Felicidades seria uma tradução mais literal. E a pergunta que faço no início dessa reflexão, que tem a ver com um jingle de um determinado supermercado, uma rede de supermercados, né? E que me chamou muita atenção pela sua expressão e algumas ideias. E a pergunta que ele faz é essa: o que faz você feliz? Você faz o que a Bíblia nos ensina sobre esta felicidade, sobre como nós podemos experimentar, e o Salmo 112 apresenta esta receita. Inicialmente, este salmo nos diz que para viver uma vida sob o governo e o cuidado de Deus é ser feliz. Notem o que diz o primeiro verso: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Jingle não menciona qualquer referência à dimensão espiritual, não faz qualquer referência a Deus. Mas o que nós encontramos na palavra de Deus é que a fonte da felicidade é o próprio Deus. Notem, o texto começa dizendo: feliz o homem. Essa é a tradução literal do hebraico aqui, quando diz bem-aventurado é o homem. Na verdade, aqui no texto hebraico há uma interjeição. Como é feliz seria a melhor tradução aqui. Como é feliz, não apenas apontando um caminho da felicidade, mas até, eu diria, a superioridade desta felicidade que experimenta aquele que de fato tem este relacionamento com Deus. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, de um momento triste na vida e na história dos discípulos de Jesus e dele, desse relacionamento, quando em João, no capítulo 15, 16, Jesus fala sobre a sua partida deste mundo. Isso obviamente traria tristeza. Ele diz: vocês agora estão tristes, mas a vossa tristeza será convertida em alegria. E ele diz: a alegria que eu vou colocar em vocês, outra vez vocês vão me ver, e a alegria que eu vou colocar em vocês, ninguém vai tirar. Então a superioridade desta felicidade estabelecida a partir desse relacionamento com Deus. O homem que teme ao Senhor, este é feliz. É o que diz esse texto. A palavra aqui para temer tem o significado de reverenciar, de respeitar, mas também de ter medo. E aí vem uma grande questão, uma pergunta para nós, porque normalmente nós distinguimos entre temer e amar. É possível temer e, de certo modo, ter medo e amar ao mesmo tempo? Bom, eu fiquei pensando e analisando o que significa, afinal de contas, ter medo. O que é o medo, afinal de contas? Medo é um estado, diz o dicionário, afetivo suscitado pela consciência do perigo.
Medo é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo. E eu fiquei então entendendo que ter medo é reconhecer o poder de algo ou alguém que se aproxima de nós, que entra em relacionamento conosco. Notem, ter medo é reconhecer o poder de algo ou de alguém, e que de algum modo este poder pode, digamos, interferir na nossa própria história e na nossa vida. Por isso, temer a Deus é reconhecer o poder de Deus para abençoar, sim, mas também para julgar e para punir o mal. Romanos capítulo 13 fala sobre as autoridades constituídas como recebendo de Deus uma tarefa. E essa tarefa é descrita como abençoar ou para honrar o bem e para punir o mal. As duas coisas. Então estão ligadas muito a esta relação. Eu volto a dizer, temer a Deus é reconhecer o poder de Deus para abençoar, mas também para punir o mal onde está presente. Salmo 90, que nós temos aqui na versão, na tradução da Bíblia, a mensagem, trabalhado, distribuído com os irmãos através da internet. Essa tradução nos mostra muito bem esta ligação, esta ideia do governo de Deus, do cuidado de Deus e como isso pode trazer de fato esta felicidade. Vale a pena ler essa tradução, o Salmo 90, versos 12 a 17. Os irmãos, todos nós conhecemos esta versão na tradução mais conhecida, que fala acerca da sabedoria, não é? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Notem então a tradução da Bíblia, a mensagem. Ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. Volta, ó Eterno, por quanto tempo teremos de esperar? Trata teus servos com bondade, surpreende-nos e sacia-nos com a tua graça ao amanhecer. Então saltaremos e dançaremos durante o dia todo. Compensa os tempos desfavoráveis com uma vida boa, pois temos visto maldade durante toda a nossa existência. Que teus servos possam te ver naquilo em que és bom, e notem a expressão, em governar e abençoar os teus filhos. Governo de Deus significa bênção de Deus sobre as nossas vidas. Que a graça do Senhor, o nosso Deus, esteja sobre nós e confirme o trabalho que fazemos, assim confirma o trabalho que fazemos. Assim, viver uma vida sob o governo e o cuidado de Deus é fonte de felicidade, traz felicidade, traz para aquele que assim vive a felicidade, é ser feliz. Segunda verdade que aprendemos neste salmo é que uma vida sob o governo e o cuidado de Deus não significa ausência de problemas, mas superação através dos atributos divinos: graça, misericórdia e justiça. Durante alguns anos passados, o movimento evangélico, principalmente no Brasil, passou a ideia, e viveu a ideia, tentou viver pelo menos, de que viver debaixo do governo de Deus e do cuidado de Deus significava não experimentar qualquer dificuldade na vida. E obviamente isso na prática trouxe crises enormes. Eu conheci alguém que estava na cidade de Salvador, quando ali morava, que era membro de uma igreja e viveu um problema de lúpus, e estava internado então essa pessoa no hospital, e as pessoas então
envolvidas nesta ideia de que viver debaixo do governo de Deus é não ter problemas de jeito nenhum, encheram ali a UTI onde estava aquela pessoa de cartazes afirmando, a chamada afirmação positiva, dizendo está curada, não vai ter problema, etc, etc. Infelizmente aquela pessoa veio a falecer. Esta mentalidade, essa ideia prevaleceu no Brasil durante muito tempo. Me lembro de uma vez uma pessoa também lá em Salvador, eu em conversa com ela, era lá da igreja que eu pastoreava, e ela então me dizendo isso, que crente não passa sequer dor de cabeça, etc, não passa problema, dificuldade nenhuma, não é? E no dia seguinte nós nos encontramos num dos cultos e eu estava ali com uma pequena dor de cabeça e pedi a alguém, você tem um comprimidozinho aí, um remedinho, né? E a pessoa sem que percebesse, né? Porque a outra pessoa me ofereceu de fato um comprimido para que eu tomasse, para que passasse a dor de cabeça, e ela sem que percebesse assim, eu também estou me dando um comprimido. Ou seja, era uma afirmação, irmãos, vazia. Essa afirmação no meio evangélico era vazia, de que vivendo sob o governo e o cuidado de Deus, nós não passamos dificuldades. O que o texto nos mostra é que é uma vida sob o governo de Deus, o cuidado de Deus, não significa ausência de problemas, mas nós podemos contar com a companhia da graça, da misericórdia e da justiça de Deus. Notem o que diz este texto no versículo 4, Salmo 112. Ao justo nasce a luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Essa provavelmente é a sua tradução. Algumas traduções então trazem a ideia de que esses três atributos pertenceriam ao ser humano. Vejam, ao justo nasce luz nas trevas, ele quem? O justo, benigno, misericordioso e justo. Ocorre que a Bíblia diz que não há um justo sequer. E além do mais, esta tradução, ela faz uma escolha, tendo em vista que a palavra justo é um substantivo masculino, e os adjetivos que vêm, graça, que na verdade estão como adjetivos, graça, misericórdia e justiça, também são adjetivos masculinos. Ocorre que esqueceram de perceber que a luz também é um substantivo masculino. Assim é uma escolha a fazer. É o justo que traz consigo graça, misericórdia e justiça, ou é a luz que brilha na escuridão e que tem consigo graça, misericórdia e justiça? Sou convencido pela tradução, inclusive a mensagem, que é o próprio Deus ao dizer: o nascer do sol abre caminho através da escuridão para os retos, a graça, a misericórdia e a justiça de Deus. Estes atributos de Deus, irmãos, brilham mais forte na escuridão. Talvez não que brilhem mais forte, mas que nós os percebamos melhor na escuridão. É nas lutas e dificuldades que percebemos a graça de forma mais ampla e intensa, a graça de Deus, o favor imerecido da parte de Deus, que nos concede, irmãos, aquilo que precisamos, mesmo sem merecermos. É nas lutas e dificuldades que percebemos que Deus nos trata, verdade, com justiça, mas uma justiça que vem embalada pela misericórdia. O que eu quero dizer aqui? Justiça, nós sabemos que é devido, né? Os advogados aí me corrijam se eu estiver equivocado, mas esse é o conceito geral de justiça.
Ora, se Deus nos desse aquilo que merecemos, irmãos, o que nós receberíamos? É por isso que a palavra diz graça, misericórdia e justiça, porque a justiça de Deus vem sobre nós, não a partir do que merecemos, mas a partir do que precisamos. E por isso que ela vem embalada e matizada pela misericórdia. Eu gosto de lembrar alguns salmos que trazem expressões muito profundas sobre a graça de Deus, e os quais já aqui meditamos, ou sobre os quais já aqui meditamos. O Salmo 90:14, por exemplo, é o pedido do salmista à luz da realidade que estavam vivendo. Ele diz assim, o Salmo 90, no verso 14: surpreende-nos e sacia-nos com a tua graça ao amanhecer, então saltaremos e dançaremos durante todo o dia. O salmista chega a dizer: até quando, Senhor? Surpreende-nos, Senhor. Temos visto muita maldade durante toda a nossa vida. É a expressão deste salmo. Então aqui há um clamor por esta experiência com graça, misericórdia e justiça da parte de Deus. Esta mesma graça foi experimentada pelo salmista no Salmo 80, no versículo 10. Este é um salmo que retrata, irmãos, o retorno do exílio babilônico do povo de Deus. E esta experiência de voltar do exílio, de ser restaurado à terra prometida, é cantado por este salmo 85, no verso 10, com a bela expressão: a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Isso que acontece. Uma vida sob o governo e cuidado de Deus não significa ausência de problemas, como não significou na história do povo de Deus o exílio na Babilônia, 586 a.C., mas significa, irmãos, a presença desses atributos: graça, misericórdia e justiça se encontrando, se beijando. Gosto de pensar neste Salmo 85 como a ideia da graça de Deus é namorada do ser humano. Ela vem sobre nós. Esta é uma verdade que aprendemos nesse salmo. A terceira e última verdade que quero partilhar com vocês neste salmo é que uma vida sob o governo de Deus, no cuidado de Deus, ela não significa ausência de más notícias, mas confiança mesmo com más notícias. No tópico anterior, falávamos, meus amados irmãos, do lado divino. Quando enfrentamos escuridão, lutas, dificuldades, desafios na nossa vida, é o Deus que vem com graça, com misericórdia e com justiça. Agora o versículo 7 nos fala do lado humano, daquele que já experimentou graça, misericórdia e justiça, daquele que experimenta governo e cuidado de Deus. O que ele diz aqui? Ele não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Esse é o lado humano, quando enfrentamos lutas e dificuldades, mas ao mesmo tempo estamos sob o governo de Deus, sob o cuidado de Deus, debaixo das asas da graça de Deus. Temer, como eu disse anteriormente, é conhecer o poder de algo ou alguém. Talvez você se pergunte, mas este salmo, esta expressão do verso 7, significa que quem vive sob o governo, a direção de Deus, não tem medo de nada? Dá graças a Deus até por uma doença, por um problema? Será que é isso? Não sente as lutas e as dificuldades? De modo algum, irmãos.
irmão aqui não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor, significa o seguinte: que quem vive sob o governo e a direção de Deus, sob o governo e o cuidado de Deus, sob a graça, misericórdia e justiça de Deus, irmãos, não precisa ter medo de más notícias, pela simples razão de que as más notícias nunca serão maiores do que o nosso Deus. Nunca serão maiores do que o amor de Deus por nós. Nunca serão maiores do que o cuidado de Deus por nós. Sabe que Deus é maior do que qualquer má notícia. Mas às vezes o discípulo passa por um desânimo. É a história dos discípulos no caminho de Emaús. Quando eles vão seguindo para aquela pequena vila de Emaús, fugindo da grande Jerusalém, cabisbaixos, tristes, a Bíblia diz que Jesus se aproxima, e eles ainda não o reconhecem, e ele começa a dizer: que notícias são essas que vocês conversam entre vocês? Porque vocês estão tristes. E eles dizem: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das últimas notícias? E disse: quais? É muito interessante a pergunta de Jesus: quais? Sabe por quê? Porque a última notícia para Jesus não era a morte dele, era a sua ressurreição. E por isso eles começam a relatar de Jesus, e nós esperávamos que ele fosse aquele que viria remir a Israel, mas já fazem 3 dias que tudo isso aconteceu. Eles dizem: a verdade é que algumas mulheres do nosso grupo foram até o sepulcro e voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos que dizem que ele ressuscitou. Mas ele, porém, não o vimos. Não o vimos ressuscitado. Meus amados irmãos, para os discípulos no caminho de Emaús, a última notícia era essa: a morte de Jesus, a visão das mulheres não confirmada pela realidade. Mas a última notícia, meus amados irmãos, para aquele que anda sob o governo de Deus, a companhia de Jesus, nunca será a morte, mas a ressurreição. E a última notícia será sempre, ou a má notícia será sempre menor do que o nosso Deus, que é grande em poder e em misericórdia. Há um hino, um cântico evangélico, que eu precisei mudar um pouco a letra dele, porque não concordava muito com alguma parte. Mas ele tem expressões muito profundas, é o cântico Rompendo em Fé. Ele diz uma certa expressão assim: minhas provações não são maiores que o meu Deus. Amém? É isso, irmãos, que precisamos dizer quando encaramos as lutas, as dificuldades, o anoitecer em nossas vidas. É lembrar que nenhuma dessas circunstâncias são maiores, ou nenhuma é maior do que o nosso Deus. Nosso Deus é muito maior do que qualquer circunstância que vivamos. Irmãos, não há noite, ou não há dia sem noite, verdade? Não há dia sem noite. Não há vida sem lutas, sem desafios, sem tempestades, sem momentos de escuridão. Nunca esqueçamos disso, principalmente quando estamos entrando num novo ano. Nunca esqueçamos disso. Não há vida sem momentos de escuridão.
Mas para uma vida sob o governo e cuidado de Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus nos abençoe, nos conceda esta visão, esta força a enfrentarmos os desafios que surgirem diante de nós. Jamais nos esquecendo que graça, misericórdia e justiça nos acompanharão todos os momentos da nossa vida. Basta que estejamos debaixo do governo e do cuidado de Deus. Que Ele nos abençoe.